Olá, minha gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Bem, vamos a mais uma historinha hoje. A história de hoje é sobre a amiga que se tornou inimiga. Essa é a história de duas amigas que se davam muito bem. Ela, inclusive, uma dessas ajudava, uma era ajudante dela. Ajudante por amizade e, ao mesmo tempo, aprendeu muita coisa. Então, essa amiga dela tinha dois empregos, então não tinha tempo de assistir curso. As duas gostavam de curso de culinária, vários cursos de culinária, né? Entre doces e salgados e tal. Só que a amiga que tinha dois empregos não tinha tempo de assistir esses cursos. Isso há muitos anos, que hoje em dia tem na internet, você nem precisa fazer curso nenhum. Olhando na internet você aprende tanta coisa. Mas na época ela tinha, né, vários cursos, até hoje ainda tem, mas só que já é bem menos, né? Antigamente não tinha internet, não tinha. Só tinha esses programinhas assim, tipo Ana Maria Braga, tinha outras que já até faleceram, tinha vários aí. E, e aí, na época, ela e a amiga resolveram trabalhar juntas, se bem que ela já fazia arranjos para festa, trabalhava mais com docinhos e arranjos para festa. Mas aí elas tinham a intenção de trabalhar com salgados, então ela pagava o curso para a colega e falava assim, olha, eu não vou poder assistir esse curso que eu tenho que trabalhar. Ela trabalhava em dois empregos, né? Saía de um e ia para outro. Ela então pedia a essa amiga dela para ir assistir às aulas, sendo que ela pagava. Ela pagava as aulas e a amiga ia assistir. Só que a amiga aprendeu a fazer muita coisa de salgados mas ela não se interessava, ela só fazia arranjos e doces. E trabalhava para festas, fazia só encomendas para festa de 15 anos, casamento, essas coisas assim. E essa amiga dela, ela pedia ela para ajudar ela quando ela tinha muita encomenda, né, de doce, arranjos e tudo. Ela pedia e ela ia ajudar, né, não estava fazendo nada, ia ajudar. Depois passou um tempo, ela até teve um bebezinho, e mesmo com o bebê, ela ia para casa da amiga e ajudava. A amiga saía para o trabalho e ela ficava o dia inteiro lá, fazendo as encomendas, ajudando ela a fazer as encomendas para adiantar. Muitas vezes até dormia na casa dessa amiga, porque elas ficavam até de madrugada fazendo os arranjos, os docinhos, e aí acabava dormindo lá, né? Porque terminavam, às vezes paravam de madrugada. Mas, sendo que essa menina que ajudava ela, sempre pediu ela para fazerem salgado. E ela não queria. Ela falava assim, salgado dá muito trabalho, salgado dá muito trabalho, muita fritura, não sei o quê. E só queria trabalhar com os arranjos dela e o docinho. E a colega tinha vontade de fazer os salgados, fazer uma coisa para ela, porque ela ajudava ela, mas ela não ganhava nada. Ela ganhava, às vezes, dava assim uns 15, 10 reais, 15 reais, entendeu? Sendo que uma vez mas ela não ligava, porque ela ajudava pela amizade, que elas eram muito amigas mesmo. Inclusive, essa amiga foi muito legal com ela, ajudou muito ela na fase da vida dela. Então, ela ajudava pela amizade. Mas só que chegou um dia que essa amiga começou a enxergar coisas que ela não enxergava.
Um dia conversando, e ela mesma que despertou isso na colega, que ela virou para a colega. Teve um dia que ela chegou, ela acho que era a folga dela, então ela sentou lá para fazer os arranjos e a amiga ajudando ela, ela falou para a amiga assim: "Ah, tá vendo? Essa essa festa aqui, que era o que ela estava preparando para a festa, né? Pois é, e ela pegava uma quantia adiantada. Aí ela falou assim: "Pois é, só nessa festa aqui eu já consegui minha passagem de ida e volta para os Estados Unidos." Por quê? Ela tinha ido para os Estados Unidos viajar e passou lá acho que uma semana, sei lá. E aí, quando ela voltou, tinha encomenda dessa festa. E essa amiga dela foi ajudar, né? Não ganhava nada. Passava a noite lá, às vezes perdia o tempo todo, só ganhava o quê? Almoço, às vezes ela dava R$ 10 a ela, 15, e ela não ligava porque era pela amizade, né? E também ela pagava os cursos de culinária quando ela ia assistir para ela, porque ela não tinha tempo e tal. Mas aí quando ela falou assim, pô, só nessa festa aqui já tenho minha passagem de ida e volta para os Estados Unidos, essa colega começou a abrir a mente. Ah, pô, ajudo ela pra caramba, tudo bem que somos amigas, mas, pô, trabalho às vezes, fico até de madrugada, deixo a minha casa. Teve uma vez que ela ficou com a casa dela fechada quase a semana inteira, só para ir lá para casa dessa amiga para ajudar ela. E ela, pô, só dava R$ 10 a ela. Aí ela falou, pô, e ela só nessa festinha aí conseguiu a viagem de ida e volta para os Estados Unidos. Aí a colega começou a abrir os olhos e falou, pô, não, eu tenho que trabalhar para mim. Aí, conclusão, ela chamou ela para fazer os salgados. Falou, vamos trabalhar com salgado? Aí ela, não gosto de trabalhar com salgado não, que dá muito trabalho e ganha pouco. Eu prefiro meus docinhos e os meus arranjos. Tudo bem. Aí ela acabou de ajudar ela naquela festa e tal. Não sabia quando ia ter outra e quando tinha pouca coisa ela não chamava ela só chamava quando era festa grande. Aí ela foi para casa dela e falou, vou trabalhar com salgado. Chamou ela não quis trabalhar com salgado, mas ela falou, vou trabalhar com salgado. Aí começou a fazer os salgados na casa dela. E não fazia só salgado, começou a fazer sacolé, fazer sorvete. Daí ela foi inventando. E com o dinheirinho que ela ia ganhando, ela ia comprando. Comprou freezer, comprava os ingredientes, material descartável, tudo. Foi comprando devagar, tudo. Foi micro-ondas, foi comprando tudo que ela precisava, enfim. Mas o bonito é que é nela. Quando ela comprou o primeiro freezer, ela ficou eufórica. Comprou o micro-ondas. E aí ela foi comprando um forno bom, ela precisava e tal. E tudo isso ela foi mostrando à amiga, né? Ela falou, olha, você falou que não queria trabalhar com salgado, então eu resolvi trabalhar. Mas quando você tiver teus doces lá e precisa da minha ajuda, eu vou lá. Só que ela começou a fazer salgado e vender os doces, sacolé, os sorvetes. Ela não imaginava que ia ter tão bom resultado, né? Ia ter tanta clientela. Aí o que que ela fez? Ela começou, e daí ela foi comprando as coisas e foi comprando as coisas e foi crescendo, né? Crescendo entre aspas, né? Até melhorando um pouquinho. Aí, quando ela comprava, cada coisa que ela comprava, ela chamava a amiga para ir na casa dela ver. Aí, quando ela comprou o freezer, ela chamou a amiga, riu, que legal, bacana e tal. Depois ela comprou micro-ondas, aí a amiga foi. Aí depois ela começou a fazer também torta, sei lá, pudim, essas coisas, né? Vender também. E os salgados, né? Ela fazia, deixava lá guardado quando o freguês chamava, ela já vinha, fazia lanche, começou a fazer lanche, fazer esses joelhos, né? Tamanho de lanche, e as pessoas iam na porta dela e chamava, aí ela dava um copo de refresco com. Então ela chamou a amiga para ver
que ela estava o que ela estava fazendo, como estava, né? A amiga foi uma vez com uma cara, fechou uma cara, em vez de elogiar, fechou a cara. Aí da outra vez a amiga já não quis mais ir na casa dela, foi até lá embaixo levar ela, que ela tinha ido ajudar ela lá a fazer uns doces. Quando voltou, falou: ah, vem cá para você ver o não sei o que eu comprei, um troço lá que ela tinha comprado, tudo para o trabalho dela, né? E vem ver o que eu fiz, estou fazendo sorvete, estou fazendo não sei o que, vem ver meu freezer. Aí chamou ela para ir lá no freezer ver, ela não quis ir na casa dela. Ela deixou ela lá na rua, falou: ah, não posso ir não, que eu tô com pressa, deixa para outra vez. Aí ela foi notando que toda vez que ela ia ajudar ela, quando ela voltava, ela chamava ela para ir lá na casa dela ver as coisas que ela estava conseguindo aos poucos. Ela fechava a cara e não queria ir, não ia, né? Dava uma desculpa: ah, não, tô com pressa, ah, não, tenho tempo. Aí ela falou: pô, tem alguma coisa errada aí, ela não tá, será que ela não tá gostando porque eu tô trabalhando para mim, não sei o quê. Aí ela tinha tendo um posto de saúde lá, o pessoal tinha chamado ela para contratar ela para comprar os salgados dela, né, para ela trabalhar. Olha, começou a dar errado, tudo errado. Ela falou com a amiga, ah, cuidado, não vai não, que não sei o quê. Então, as coisas começaram a dar errado. Ela falou: pô, tem alguma coisa errada aí. Ela passou. Aí um dia ela chamou ela para ir na casa dela, que ia ter uma festa lá. Acho que era aniversário dela, de um dos filhos dela. Aí ela foi, chegou lá, ela falou para ela assim, ela conversou com todo mundo, recebeu ela bem, foi bem recebida, curtiram a festa e tal. Quando terminou a festa, ela foi se despedir da colega. Aí ela falou assim, ela falou que já ia embora, e ela falou assim: você vem dia tal? Ela tinha chamado ela para outra comemoração, ela falou: eu não vou garantir não, mas de repente vem. Ela ficou com uma raiva. Depois que tu começou a trabalhar, fazer tuas coisas lá, você mudou muito, você tá diferente, não sei o quê. Gritando com ela na frente de todo mundo, distratou ela, só faltou bater nela. Mas falou tanta besteira. Aí todo mundo ficou olhando pra cara da amiga dela e rindo, né? Debochando, rindo. Que as pessoas adoram ver o mal dos outros. Aí quando ela olhou assim, viu todo mundo rindo da cara dela, ela ficou tão sem graça, virou as costas e foi embora. Ela não discutiu com ela. Uma porque estava na casa, não era a casa dela, estava na casa da amiga. E outra porque ela falou tanta bobagem que o pessoal começaram a rir, debochar da outra, né? Aí ela se sentiu humilhada, o que ela fez? Virou as costas e foi embora. E não voltou mais. Aí, como ela viu que a amiga tinha sumido, acho que a consciência doeu, ela foi, passou uns dias, ela ligou para a amiga. Só que a amiga já não queria mais papo. Era muito amiga dela, gostou, mas a amiga dela era assim, ela muito boa, tira até a roupa do corpo para ajudar alguém, mas se fizer isso com ela, para ela acabou. E ela, apesar delas serem muito amigas, dela ter ajudado muito ela, para ela acabou, e ela não quis mais saber dela. E aí foi uma coisa triste, sabe? Porque eram muito amigas, mas eu imagino que aí surgiu um pouquinho de inveja. Ou, não sei, é porque ela queria que a outra ficasse eternamente dependente dela. Como ela viu que a outra criou asas, né? Estava começando a voar, e ela viu que ela não estava de brincadeira, que poderia crescer, porque ela era assim. Ela, quando ela queria ter um monte de pessoas para ficar para ela, para fazer o que ela quisesse. Então ela financiava até os cursos, pagava, mas você tinha que fazer o que ela queria. E a pessoa também não remunerava, né? Porque quando você trabalha para alguém e você vê um agrado, você se satisfaz. Mas, poxa, ela trabalhava para ela, passava dias lá na casa dela, até de madrugada,
e dava R$ 10 a ela e ainda virou para ela e falou: Ah, tá vendo essa festa aqui? Eu já ganhei minha ida e volta dos Estados Unidos. O que, que a garota pensou? Pô, ela tá se dando bem e eu tô aqui trabalhando feito uma condenada a troco de nada, né? Então ela acordou e falou: Pô, se eu posso perder meus dias, minha noite aqui trabalhando para ela de graça, eu posso fazer para mim. E foi o que ela fez, né? Começou a fazer para ela, mas quando ela viu que a amiga estava crescendo, e olha que ela não precisava, porque ela tinha uma vida financeira bem boa, tinha 2 empregos, tinha um ônibus que ela fazia excursão, mini ônibus, né? Que ela fazia excursão, tinha esses trabalhos com doces que ela fazia, e arranjos, e ainda tinha, no dia da folga dela, ainda pegava um serviço extra lá. Quer dizer, ela não tinha necessidade de ter raiva da colega, porque a colega estava crescendo, né? Mas eu imagino que isso aí foi um pouquinho de inveja sem necessidade, porque ela tinha uma situação bem melhor do que a amiga. A amiga estava tentando crescer, porque ela estava vendo que ela estava ali de graça, trabalhando de graça para outra crescendo e ela parada no tempo. E ela, pô, tinha família, tem filho e tudo, ela também, pô, tinha que pensar no filho e tudo, né? Aí, conclusão, a amizade acabou por causa de uma bobagem. Bobagem não, né? Bobagem para ela que talvez que fez o que fez e depois ligou mandando ela esquecer. Ah, deixa de ser boba, eu estava nervosa e tal e achou que eu... Mas a outra viu todo mundo olhando, ela distratou ela feio mesmo. Então ela viu todo mundo olhando para a cara dela e dando risada. Pô, ela se sentiu humilhada. Ela não discutiu, não falou nada, simplesmente foi embora e nunca mais voltou. E daí acabou-se uma amizade de anos, tá? Uma amizade de muitos anos, se eu não me engano, uns 30 anos ou mais. Acabou essa amizade e hoje em dia cada uma vive, ela nem sabe se a outra ainda está viva ou não. E nunca mais se viram, tudo por causa de eu imagino, na minha opinião, é inveja. Mas vamos, para quem não quer pegar tão pesado, né? Diz que foi discordância, né? Discordaram de alguma coisa. Mas para mim é inveja. E para mim, pô, elas eram tão amigas, por causa disso se tornou inimiga, que ela falou: Ah, você depois que começou a trabalhar sozinha, trabalhar para você, está se achando. Você achando que você é melhor do que todo mundo, tá se achando não sei o quê, e não era isso. Ela simplesmente falou para ela: Poxa, fulano, eu te chamei tantas vezes para trabalhar com salgado, você não quis. Então, como você não quis, eu peguei para mim, eu resolvi trabalhar para mim, porque você tem os seus doces lá, seus arranjos, você ganha lá com eles. Eu quis ganhar alguma coisa para mim, eu não fui nem nos teus doces, eu fui nos salgados, que é o que você não queria fazer. Então, não vejo motivo para você dizer que eu estou me achando. E pelo contrário, eu fico feliz cada coisa que eu compro para o investimento lá do meu negócio, eu te amostro, eu fico toda feliz, eu te amostro como você me mostrava os seus e eu ficava feliz de torcer por você. Eu pensei que você também fosse torcer por mim, mas eu vi que o negócio não era esse, né? Você gostava quando eu ficava feliz por você, mas você não ficou feliz por mim. Virou as costas e foi embora e nunca mais. Acabou uma amizade aí, uma amizade bonita, boa, que era uma ajudava a outra, mas por causa, eu imagino que por causa de inveja, apesar dela não precisar ter inveja dela, porque ela tinha uma vida financeira estabilizada e a outra estava tentando se estabilizar, né? Mas infelizmente a vida é assim, né? E aí foi isso, acabou a amizade, uma amizade tão bonita, terminou assim. Ela fazendo, destratando ela na casa dela, convidou ela para uma festa e depois humilhou ela, destratou ela na frente de todos os convidados. Aí
A vergonha foi muita, né? Mas ela nunca mais voltou, não discutiu, simplesmente nunca mais voltou. Ela procurou ela e ela disse não e pronto. Aí ela, você já queria acabar com a amizade mesmo. Não era nada disso. Mas é a vida, né? Então é essa a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? É mais uma história da vida real, uma história real da vida, né? Fazer o quê, né?